Shalom, shalom, a paz do Senhor Yeshua, o Mashiach. Bem, meus irmãos e irmãs, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse trabalho que é feito aqui em Belém do Pará, na congregação Altar. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar, porque nos outros vídeos eu não me apresentei. Eu acredito que tem pessoas que estão vendo e não me conhecem, né? Eu sou o pastor Sandro Monteiro e faço parte do movimento e da percepção, da visão da restauração, que é bem diferente do movimento restauracionista. A visão da restauração visa trazer de volta os valores e as tradições da igreja do primeiro século, ao qual eu não gosto nem de chamar de primitiva, porque acaba denotando a questão de algo ultrapassado, antigo, que ficou para trás, quando na verdade a igreja do primeiro século ela tem toda a essência que deve ser perpetuada no meio da igreja chamada moderna ou até mesmo pós-moderna. E essa visão ela acaba trazendo de volta alguns valores que hoje não são bem aceitos dentro da visão do cristianismo atual, porque parece que reporta muito ao judaísmo e é muito chamado dentro da percepção do cristianismo atual de judaizar a igreja, trazer valores que são estritamente, especificamente do povo judeu para dentro da igreja cristã, coisa que eu discordo. Eu percebo que a lei de Deus ela é viva, ela é eficaz, como Paulo relata em Romanos, para aquele que sabe usar ela com legitimidade. Eu acredito que ela vai além dos ritos ao qual a escrita se propõe. Eu acredito que a lei de Deus ela traz princípios espirituais que, quando bem compreendidos e aplicados dentro da percepção da graça, da chamada graça de Deus, ela nos eleva, não só apontando que a finalidade da Torá, da lei, é o Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também nos tornando como Ele é, porque esse é o intuito de Cristo em nossas vidas. Nós deixarmos de ser como de fato até então entendemos que somos, para sermos como Ele o é, né? Se nós somos o corpo do Messias, nós acabamos de nos identificar com o Messias em todos os aspectos, através não só do DNA físico, e vou colocar aqui entre aspas o DNA espiritual que vem do Pai. Então, por isso eu mantenho alguns valores, alguns princípios, para que a gente possa perceber o que é esse movimento. Por isso que não me chamo de Morê, não tem esse negócio de se chamar de Roche. Respeito quem faz isso, né? Quem é professor, mestre, né? Morê, ou o Roche, que é o líder, o dirigente congregacional. Eu continuo com o título de pastor, porque é o que é a minha função, é o que eu fui chamado para exercer diante das vidas, não para mandar nas vidas, nem para constranger as vidas, nem para exigir que aqueles que estão comigo creiam de uma forma bastante homogênea, né, naquilo que é ensinado. Então vocês vão ver no vídeo um pouquinho, né, da forma como nós temos uma relação onde as pessoas têm direito de pensar, direito de opinar, direito de discordar, e principalmente vocês vão perceber pelos vídeos que a nossa relação é uma relação de família, uma relação onde eu não exerço um papel superior, sendo o clérigo e os leigos, o líder, o mestre, o único que sabe a direção e os outros precisam seguir, quando na verdade todos precisam exercitar em Cristo, através do Espírito Santo, do Espírito do Eterno, do Espírito do Santo, a direção que devemos seguir. A direção é um conjunto, como um grande motor que é cheio de engrenagens, que é necessário que todos possam estar funcionando de segundo e de acordo com os seus propósitos, para que aquilo possa dar certo. Então, respeitando a individualidade, olhamos para o coletivo. De maneira nenhuma a nossa individualidade deve suplantar o coletivo, muito pelo contrário. Sabemos que a nossa individualidade ela vem para contribuir, para colaborar com o coletivo. Então, nós acreditamos que a Eclésia, a chamada igreja, ela também faz parte de Israel. Acreditamos em muitas coisas que no decorrer
dos vídeos, vocês vão vendo um pouquinho aqui e ali, e esse vai sendo o espaço para que a gente possa divulgar a visão da restauração, né? Que é trazer essa unidade, essa comunhão entre o povo de Israel, que hoje é chamado de povo judeu, e o Israel restaurado, o Israel de Deus, onde nós vemos as 10 tribos, nós vemos a promessa sobre Abraão, Isaac e Jacó atingindo José através de Efraim. Nós vemos o sangue das nações sendo restaurado, né, como as 10 tribos perdidas, e vemos o papel mesmo do gentil, aquele que não tem nem sangue judeu, nem sangue de nenhuma outra tribo que possa ter sido dispersa sobre todo esse mundo, né? Sobre ou a Europa, ou o leste europeu, seja como for, né? Até mesmo aqui na América Latina, se há sangue das 10 tribos, a gente acredita que tem um papel mesmo do gentil, aquele que seria talvez da raiz de Sem, ou até mesmo de Cã, ou de Jafé. Nós acreditamos em um Israel restaurado, né? Não só o enxerto do gentil na chamada oliveira, que seria o Israel, como também o enxerto de gentios que fazem parte, né, dos chamados efraimitas, coisas que a gente vai ver em outros vídeos, a gente vai conversar, vai ficar bem claro o nosso posicionamento com relação a algumas crenças, jamais menosprezando o jeito que os outros creem, mas sendo bastante enfático, sendo bastante firme nas afirmações, porque eu acredito que é isso que faz o diferencial de você ser levado pelo vento de doutrina e você realmente ter subsídios, né, não só bíblicos, mas históricos, científicos, embasados na cosmovisão da época, dos fatos, a época em que estava sendo construído, né, a percepção que Yeshua era o Mashiach, essa nova vertente da chamada seita dos nazarenos, dos ebionitas, da igreja do primeiro século, né, da congregação do Mashiach do primeiro século em torno da pessoa de Yeshua, o chamado Nazareno. Que a gente possa desfrutar desses vídeos, apesar de estarem muito fracionados, informação pequena aqui e ali, mas é justamente para a gente começar a se conhecer, a entender aquilo que o Eterno está nos proporcionando nesse novo momento, nesse novo ano de 2020, né? Um ano crucial, acredito, dentro da visão profética e do que está por vir. Temos que estar muito atentos ao que está acontecendo, apesar de muitos falarem que isso é normal, isso tem gente que tem síndrome da teoria da conspiração, ou até mesmo pessoas que se aproveitam do momento para serem apocalípticos, né? E eu, na verdade, há 25 anos eu já venho mostrando que a história nossa está a cada ano caminhando para um momento apocalíptico, sim, porque essa é a promessa bíblica, essa é a promessa que veio através dos profetas, essa é a revelação de Apocalipse, né? De João na ilha de Patmos. Então, não podemos fugir desse escopo, apesar de muitos dizerem, mas as outras gerações falaram isso, as outras gerações também enfatizaram isso e não ocorreu. Esse é um erro muito perigoso se a gente olhar dessa forma. Afinal de contas, cada geração tem a sua experiência apocalíptica, mas a geração do fim, ela terá uma experiência inigualável. Fatos, fatores, circunstâncias serão, como o próprio Cristo disse, como nunca jamais houve nessa terra. E o que a gente está observando é que a crescente e a força de um evangelho de facilidades, de exaltação do ego humano, de colocar o eterno a serviço do homem e não ao contrário, é cada vez mais forte, de promessas, como, por exemplo, sem menosprezo ao arrebatamento secreto, mas ele acaba criando uma comodidade e uma percepção de facilidade, de uma fuga em meio à grande dificuldade que vai vir. E eu acredito sim, e nós vamos ver isso durante outros vídeos, que a tendência da igreja não realmente estar preparada e atenta. Quando eu digo a igreja, eu digo o todo, né? As instituições religiosas, eu digo todos que invocam
evocam Yeshua como o Mashiach, como o Cristo, Jesus como o Filho de Deus, que querem de fato seguir. Eu acredito que esses que querem, eles serão despertos pelo Espírito do Eterno. Mas as grandes instituições, fica claro que cada vez mais elas estão sendo levadas e levando as pessoas a ver só o presente, só não enxergar o futuro, não enxergar aonde está a nossa riqueza, lá estará o nosso coração. E estão mostrando ao contrário, estão mostrando que aonde estiver o nosso coração, lá vai estar a nossa riqueza. Nosso tesouro, ele está nas coisas que são do céu, nas coisas que foram definidas desde os primórdios, antes mesmo da humanidade vir à existência. Eu acredito que Deus estabeleceu leis e princípios muito sólidos, muito verdadeiros, que transcendem as épocas e as gerações e o tempo. E eu entendo que isso vai ficar cada vez mais claro nos próximos vídeos. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom. Vamos aos vídeos. Que eles tinham que trabalhar. O que eles fizeram? Disseram, olha, deixa o povo sair, deixa o povo ir, deixa o povo ir. E quanto mais Faraó oprimia, botava mais carga neles, mais eles pressionavam o líder deles, que era Moisés, e mais Deus jogava praga. Mas as pragas pegavam, não esquecer, nem serviu. O povo de Israel, que vivia lá na cidade de Goshen, Goshen, não, né? Então é isso que você vai vendo. Vamos continuar aqui. Até o 23, não é isso? Que nós chamamos de demagogia. A demagogia é muito parecido com a hipocrisia. A demagogia é quando você demonstra um interesse sobre algo que aparentemente é justo, mas que de fato, isso vai beneficiar somente você. Então você mostra interesse em defender e de repente todo mundo fala, mas pelo jeito parece que alguém aí... nós precisamos... Eu estou aqui se vocês quiserem. Entendeu? A pessoa, ela cria algo para ela estar na... Irmãos, como é que Deus elegeu Arão para ser o sumo sacerdote? Depois que Deus tinha dito para Moisés, e Moisés disse para o povo, e Corá se rebelou e disse que ele merecia também ser, junto com os Rubenitas, que eram primogênitos, o que Deus fez para mostrar que Arão era o sumo sacerdote? O que Deus fez? Ele pediu que todos trouxessem as suas varas, porque a vara estava escrito nelas, toda a casa dos pais. Por exemplo, na casa de Levi, Arão pega no lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Isso só aconteceu na cruz do Calvário. Hoje, o nosso adversário não tem mais espaço na região celeste, onde ele pode nos acusar diante do trono de Deus. Ele não tem mais essa possibilidade. Mas ele trabalha aqui, em nosso meio, na terra, na nossa cabeça, conversando com a gente, para a gente acreditar que a vida errada que a gente leva é certa, e que a vida certa que a gente pode levar está errado, tentando nos confundir. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então já sabe, muita gente vai morrer, principalmente os que ficarem nas cidades. Mas eu volto a dizer, esses vão morrer bem conscientes. Os que realmente foram escolhidos para isso vão morrer bem conscientes. Lembra do tempo lá das arenas, dos gladiadores, do Coliseu dos Leões? Hoje eu estou cansado de ver essas histórias. Lá narra, nos textos dos patrícios da nossa fé, que as pessoas morriam olhando nos olhos do gladiador. Eles não tinham medo da morte. A morte para eles era uma recompensa, porque eles sabiam que eles voltariam à vida. Eles tinham aquela certeza, vou voltar a viver, eu não vou morrer, eu vou voltar a viver. E aí eles venceram pelo sangue,
a palavra que vocês não amaram a sua vida. Verso 12. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Vamos lá, vamos começar então, para ver quem é a mulher e como Deus faz as coisas assim atemporais. Todo mundo sabe que ele vai falar que o dragão aqui é a antiga serpente, então é o diabo, é Satanás. Ele vai na terra perseguir a mulher. Vamos ver, quem foi a primeira mulher que recebeu uma promessa de que o filho dela que nascesse, o varão, ia vencer o Satanás esmagando a cabeça dele? Quem foi? Tá, a Maria que recebeu? Foi a Maria, a primeira mulher que recebeu essa promessa. Foi a Eva. A Eva, foi para ela que foi dito, olha, de ti vai vir o varão, ele vai pisar na cabeça da serpente, tarará, tarará. Ela vai ferir o calcanhar. Isso foi lá em Gênesis, a primeira mulher. Tá, e aí? Qual foi o filho que o Satanás matou da Eva? Abel. Tá vendo? Ele começou já a obra dele. Por que ele matou o Abel? Hebreus fala. Por que ele matou Abel? Hebreus diz que Caim matou Abel porque as obras de Abel eram justas, ou seja, ele seguia os mandamentos de Deus. Ou seja, a forma, o que ele sacrificou, que foi a primícia, né? O primogênito dos seus animais, a primícia do seu rebanho. Então isso, segundo o mandamento de Deus, é agradável a Deus. Então ele ofereceu a primícia do seu rebanho, já Caim ofereceu as frutas. Aí a gente, para ver que era fruta podre lá da Ceasa, né? Com certeza. Ou então ele pegou daquele que o pessoal chama de... Falava muito isso. Não é caeté. O que tu faz na Ceasa, que tu traz? Xepa. Não, a xepa é boa. Tu fica com o padeiro na cabeça e o pessoal fica jogando as coisas. Esqueci agora. Mas eu vou lembrar. Aí dizem que foi isso que ele trouxe da Ceasa. Mas não foi não, cara. É porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de quê? Então pronto. Vai tirar sangue de fruta? Então mostra que Caim era o tipo do crente, tipo assim, eu vou dar o meu melhor para Deus, mas o meu melhor não o que Deus quer. Tem crente que dá o seu melhor para Deus, mas não o melhor que Deus quer. Às vezes a gente não dá, não, eu vou dar o melhor para Deus, e a gente está tirando do bolso, não sei o quê, e Deus só está dizendo, olha, vai lá e perdoa teu marido, vai lá e perdoa teu filho, perdoa teu pai, vai lá e abençoa o teu irmão, ajuda aquele necessitado ali, mas tu não faz isso, mas tu faz o teu melhor, mas não o que Deus te pediu. Então Caim era esse tipo de ser humano. Ele fazia dessa forma, do jeito que ele queria. E isso começou a incomodar, porque a pessoa que faz a vontade de Deus incomoda o que não faz. Por isso que existe um espírito que sempre vai lutar para você sair de perto de alguém que é temente a Deus, que serve a Deus, que quer de verdade viver uma vida com Deus, uma vida de comunhão. Tu vai começar a se irritar com a voz da pessoa, o jeito dela agir, o jeito dela falar, o jeito dela se comportar. Por quê? Porque treva e luz não tem nada a ver com o outro. O que tem as trevas com a luz? Nada, irmãos. Nada. O que tem Cristo com Belial? Nada, irmãos. Nada. O que tem aquele que é temente a Deus com aquele que não teme a Deus? Nada, irmãos. Nada. Uma hora ou outra. As pessoas se afastam. É assim que funciona. Está entendendo? Então Caim mata Abel porque as obras eram justas. Então lá, a primeira mulher. Qual foi a outra mulher que Satanás quis matar o varão? Depois de Eva, que você vê que é um expoente na história. Hã? Muito bem. O que ele quis fazer com um decreto de Faraó? Matar todas as crianças, homem, macho, né? Tinham que ser jogados no Nilo, por causa dos crocodilos que vão lá e comem as crianças. Então, eu acho que muitas crianças não morreram. Aí olha o que aconteceu, Deus preservou Moisés dentro da casa do inimigo. Esse nosso Deus, ele é demais, sabe? Às vezes ele faz a gente morar com gente que, cara, só vai querer pisar e nos humilhar e nos destruir. Mas Deus deixa a gente viver aquilo lá, porque é para gerar em nós submissão, humildade, paciência, perseverança, que quando a gente sair debaixo desse jugo maldito, que para mim é maldito a gente viver debaixo da casa de quem não teme a Deus. Mas é para a gente, quando começar a ser o que Deus quer que a gente seja, a gente tenha humildade, paciência, amor, compreensão com outras pessoas.
Por isso que a gente sofre certas coisas. Aí o que acontece? Como a gente foi muito humilhado, a gente, no mínimo, era para aprender a não humilhar os outros, sim ou não? Mas não, tem gente que esquece disso. Né? Ah, esqueci, eu vou pisar em todo mundo mesmo, porque agora é minha vez. Um dia me humilharam, agora eu vou humilhar. Um dia eu era nada, agora eu posso alguma coisa do cara, tá bom. Vou dar uma carteirada de ti. Ei, eu sou tenente coronel. Ei, eu sou o pastor dos pastores. Aí eu digo, que isso? Te fiz ver tanta coisa ruim para te ser essa pessoa. Não é para ser ao contrário? Então, Moisés passou tudo o que passou e depois ele abandonou o que ele poderia ter sido para ser um simples servo, cuidador de bicho que fede, né? Que é bode, ovelha, ou bicho para feder, tem um biché, mano. Ovelha tem um biché que você não tem noção. Se esfrega tanto no pastor que o pastor tem um biché nas ovelhas também. Por isso que o pastor também cheira a ovelha. Entendeu? E as ovelhas ouvem a voz do pastor não só porque estão acostumadas com ele, mas porque também ele tem cheiro delas. Porque ele vive no meio do rebanho. Mas o ladrão, o salteador, não. Ele não vive no meio do rebanho. E ele nem tem cheiro de ovelha. Então é isso que vocês têm que entender. Por isso que Jesus fez o que fez e disse: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É assim que funciona. E aqui depois dela nós temos quem? Depois da Joquebede? Tem a Maria, a Miriam, que dá origem a Jesus, e Satanás os Herodes, para tentar matar aquelas 2.000 crianças, lembra? E depois, quem é? Nosso não citou, a igreja. Mas é engraçado a igreja. Mateus 24 diz isso. Tanto a igreja quanto o mundo terão dores de parto. Tanto a igreja quanto o mundo. Olha a diferença. A igreja tem dor, mas Jesus já nasceu. Jesus já nasceu. E eu vou mostrar para vocês isso em Isaías. Que Deus vai dizer que a dor de ter uma criança não vai acontecer. A criança vai nascer primeiro e depois vai se ter dor. Que é justamente ele querendo apontar para o tempo do fim. Porque quando Jesus nasceu, a mulher, que seria Israel, sentiu dores de parto, ou seja, ela trouxe ao mundo, ela recebeu o Messias, ela entendeu que o Messias era filho gerado através de Deus nela, entendeu isso? Não reconheceu ele como Messias, entendeu? Não reconheceu. Só que agora, a dor que a igreja vai ter já é de um filho já nascido, mas ela vai ter uma dor justamente para gerar em nós esse filho, ou seja, nós sermos como ele é, igual como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, o Espírito levou ao deserto, aqui o Espírito vai vir sobre nós, vai nos levar para o deserto, e nós seremos tentados e provados como Jesus foi. Através do sofrimento. Sim, o sofrimento vai nos moldar, vai nos purificar, vai nos limpar, vai nos tornar mais santo, mais separado, vai nos tornar mais simples, mais humilde. É só ler lá Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 em diante. Para que Deus gosta de levar a gente para o deserto? O deserto é para servir para quê? Lá, para humilhar, para fazer passar fome, para mostrar o que está no nosso coração. Tem gente que só busca Deus por riqueza, irmão. Tem gente que só busca Deus porque quer um casamento, porque quer ter uma vida boa, uma vida mansa, uma vida tranquila. Poxa, gente, isso o diabo dá também. Dá ou não dá? E mais até às vezes que Deus, né? Porque ele disse para o próprio Jesus: olha, tu está vendo os reinos do mundo? Tu está vendo toda essa glória? Cara, só dá uma dobradazinha de joelho e diz assim que eu sou teu papai. E aí, cabeça fria, eu vou te dar tudo isso. Me diz que mulher tu quer, Jesus? Loura, branca, morena, azul, negra? Qual é a mulher que tu quer? Eu te dou. E eu não te dou só uma. Rapaz, se tu souber, tem muita mulher que se eu chamar ela vem. Qual é a que tu quer, Jesus? Qual é os profissionais que tu quer que trabalhem contigo? Rapaz, se tu souber, na minha conta, eu tenho um caderno de A a Z, um monte de pessoas que me servem. Qual é as que tu quer, Jesus? O que é que Jesus disse para ele? O que é que Jesus disse? Para ele se afastar, Por quê? Porque eu vou ser nessa terra liso e pobre, mas a glória de Deus vai ter sobre mim. Esse aqui é o medo do cristão. É por isso que se procura igrejas que vão dizer para ti: olha, tu vai vencer. Irmão, o problema não é tu vencer.
O problema é saber se Deus está na tua vida ou não. E o teu ponto de vista de vitória. O que é uma vitória para mim? Vitória para mim é a filha da nossa irmã Priscila. Ou não? Ou eu estou errado? Estou errado? Vitória para mim é a filha da irmã Priscila. Porque para mim vitória não é eu conquistar. É eu saber se naquilo que parece vitória ou naquilo que parece derrota, eu cresci em Deus. Lamentavelmente, nós seres humanos, a gente aprende mais quando a gente vence ou quando a gente perde? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente lembra mais das questões que a gente acertou ou dos que a gente errou? Tu entendeu como o ser humano é? Então, quando Deus nos dá bênção, a gente nem lembra. Mas quando vem a peleja e a luta, rapaz, a gente ora, a gente jejua, a gente vai para a oração do meio-dia, a gente vai à oração da madrugada, a gente jejua, faz vigília, faz campanha, eita, ora, chora, chora. Se disser para a gente, olha, Deus vai te dar uma resposta.